Você já se pegou pensando em algo que, de repente, começa a tomar conta da sua mente, como se não tivesse controle sobre ele? Você tenta se concentrar, mas aquele pensamento persiste, repetindo-se como um mantra que não te deixa em paz. A sensação de que nossos pensamentos muitas vezes parecem nos dominar sem que possamos fazer algo sobre isso é algo comum. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de controlar isso? Uma maneira de dominar seus pensamentos e direcioná-los para aquilo que realmente importa em sua vida? Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, acreditava que o controle dos nossos pensamentos não é apenas uma questão de força de vontade, mas de entender profundamente a nossa psique. Jung via a mente humana como um campo vasto e complexo, onde o consciente e o inconsciente se interagem constantemente. A chave para controlar os pensamentos, segundo Jung, está em aprender a ouvir essa interação, entender o que o inconsciente está tentando nos dizer e, assim, criar um diálogo entre as diferentes partes da nossa psique. Você sabia que a maioria dos pensamentos que surgem na sua mente não são totalmente seus? Isso pode parecer estranho, mas quando você entende o conceito de inconsciente coletivo, você começa a perceber que muitos dos pensamentos que temos são influenciados por arquétipos e imagens que estão além da nossa consciência direta. Estes arquétipos, segundo Jung, são padrões universais de pensamento e comportamento que influenciam a forma como vemos o mundo e reagimos a ele. Eles não são algo de que estamos conscientes, mas eles moldam profundamente a nossa maneira de pensar e agir. Por exemplo, imagine que você tem uma situação difícil pela frente, talvez um desafio no trabalho ou em um relacionamento, e você começa a se sentir impotente. Seu pensamento pode ser algo como: eu nunca vou conseguir, ou isso não é para mim. Esses pensamentos não surgem do nada. Eles estão enraizados em padrões inconscientes que muitas vezes vêm de experiências passadas, traumas não resolvidos, ou até mesmo de influências culturais e familiares que moldaram sua visão de mundo. Mas o segredo que Jung nos ensina é que você não precisa ser escravo desses pensamentos automáticos. Eles podem ser analisados, compreendidos e, o mais importante, transformados. O primeiro passo para controlar seus pensamentos é tomar consciência deles. Isso pode parecer simples, mas é um processo profundo. Quando você se pega pensando algo negativo ou limitante, pare por um momento e observe esses pensamentos. Pergunte-se: de onde isso vem? Por que estou pensando dessa maneira? Muitas vezes, o que você descobrirá é que esses pensamentos não são um reflexo de quem você é agora, mas de experiências passadas ou até mesmo de medos futuros que você ainda não enfrentou. Jung acreditava que esses medos e sombras internas precisam ser confrontados, pois apenas ao dar atenção a eles, você pode começar a integrá-los de maneira saudável. Quando você consegue identificar a origem desses pensamentos, você começa a ganhar controle sobre eles. Não é mais uma questão de lutar contra o pensamento, mas de compreendê-lo, analisá-lo e decidir conscientemente se ele realmente representa sua verdade. Por exemplo, ao invés de se deixar dominar pela crença de que você não é capaz, você pode começar a se perguntar: isso é realmente verdade? Quais evidências eu tenho para isso? Ou até, o que posso aprender com esse medo que estou sentindo? A integração dos pensamentos negativos é um dos maiores ensinamentos que Jung nos deixa. Ele acreditava que a verdadeira liberdade mental não vem de suprimir nossos pensamentos ou tentar controlá-los de forma rígida, mas sim de entendê-los, acolhê-los e, ao fazer isso, transcendê-los. Ele ensinava que não devemos fugir de nossas sombras, mas integrá-las em nossa vida. A sombra, em termos junguianos, é tudo o que reprimimos, tudo o que não aceitamos de nós mesmos, mas que, na verdade, pode nos oferecer uma profunda sabedoria se soubermos lidar com ela. Essa integração exige coragem, pois ao fazer isso, você não só desafia suas crenças limitantes, mas também
começa a se entender de uma forma mais profunda e verdadeira. Isso abre um espaço para novos pensamentos, mais construtivos e mais alinhados com sua verdadeira essência. A prática de observar e compreender seus pensamentos cria um espaço de consciência, no qual você tem a capacidade de escolher qual caminho seguir, qual pensamento alimentar e qual deixar ir. Ao longo de nossa vida, somos bombardeados por uma infinidade de informações, opiniões e ideias externas. O que Jung nos ensina é que, ao aprender a controlar nossa mente, podemos filtrar essas influências externas e filtrar o que realmente ressoa com nossa essência. Esse processo de discernimento é crucial. Ele nos permite não só tomar melhores decisões, mas também viver uma vida mais alinhada com quem realmente somos. A partir do momento em que você começa a compreender seus pensamentos e suas origens, começa a assumir o controle da sua própria mente. E isso tem um impacto profundo na sua vida. Imagine que, em vez de reagir automaticamente aos desafios com pensamentos de medo ou insegurança, você possa escolher um pensamento mais empoderador, como: eu posso superar isso. Eu sou capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresentar. Isso não significa ignorar as dificuldades ou os sentimentos de medo. Pelo contrário, significa ser honesto com seus sentimentos, mas também ser capaz de distanciá-los da sua identidade. Os pensamentos e sentimentos são passageiros. Eles não definem quem você é. Jung dizia que a verdadeira liberdade mental e emocional vem quando você consegue observar seus pensamentos sem se identificar com eles. Eles são apenas um reflexo temporário de uma parte de você, mas não são o todo. Agora, à medida que você começa a tomar consciência de seus pensamentos e a integrá-los de forma mais saudável, um processo poderoso de transformação começa a acontecer. Seus pensamentos começam a se alinhar com sua verdadeira natureza. Eles não são mais controlados por medos e limitações externas, mas por uma compreensão mais profunda de quem você é e do que realmente deseja para a sua vida. Esse processo de transformação não acontece da noite para o dia, mas é um caminho contínuo. A chave está na prática diária de autoconhecimento, na coragem de enfrentar seus próprios demônios e na disposição de transformar cada pensamento negativo em uma oportunidade de crescimento. Ao fazer isso, você não apenas ganha controle sobre sua mente, mas também ganha poder sobre sua vida. O mundo exterior começa a refletir essa nova realidade interna, e a sua vida se torna uma manifestação autêntica do que você realmente é. A cada novo passo nessa jornada de autoconhecimento e transformação, você começa a perceber algo extraordinário. Seus pensamentos, quando compreendidos e integrados, se tornam aliados poderosos. Eles não são mais inimigos que te controlam, mas ferramentas que te ajudam a construir a vida que você deseja. Isso é, em essência, o que Jung chamava de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, sem as distorções do inconsciente ou as pressões externas. Ao aprender a controlar seus pensamentos, você não está tentando dominar a sua mente de forma rígida ou autoritária. Você está, na verdade, se tornando mais consciente dela. A consciência, para Jung, é o maior poder que o ser humano pode alcançar. Quando você toma consciência de algo, você cria a possibilidade de transformá-lo. Ao contrário de se render aos impulsos e padrões automáticos da mente, você começa a cultivar uma relação mais profunda e harmoniosa com seus próprios pensamentos. Mas o que significa, na prática, controlar os pensamentos? Em primeiro lugar, isso não quer dizer ignorar ou suprimir as emoções que surgem. Jung acreditava que as emoções, assim como os pensamentos, são partes importantes da nossa psique. Eles têm algo a nos ensinar. Portanto, controlar os pensamentos não significa negar ou evitar esses sentimentos, mas sim aprender a observá-los sem se identificar com eles.
Quando você sente uma emoção forte, como raiva, medo ou tristeza, é natural querer fugir dessa sensação. No entanto, ao fazer isso, você acaba apenas fortalecendo o que Jung chamava de sombra. A sombra é a parte de nós que escondemos, que não queremos ver ou aceitar. Essas emoções não são algo a ser temido, mas algo a ser compreendido. Ao invés de evitar, a verdadeira transformação vem quando você permite que essas emoções venham à tona, as observa sem julgá-las, e então decide como quer agir diante delas. Por exemplo, se você está com raiva de alguém, ao invés de reagir impulsivamente e projetar sua raiva naquela pessoa, você pode perguntar a si mesmo: por que estou com raiva? O que essa raiva está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Ao fazer isso, você começa a desarmar o poder da raiva, permitindo que ela se transforme em algo mais construtivo, como um insight sobre o que você precisa mudar ou sobre suas próprias necessidades não atendidas. Esse processo de autoexploração é essencial. Jung nos ensinou que a verdadeira sabedoria vem de dentro. Ao entender as emoções e pensamentos que surgem na sua mente, você começa a perceber que eles não são apenas reflexos do mundo externo, mas também são espelhos que refletem sua psique interna. Cada pensamento negativo, cada medo, cada dúvida é uma oportunidade de aprender algo sobre si mesmo, de ir mais fundo na sua própria psique e descobrir o que está te impedindo de viver uma vida mais plena. O que muitas vezes acontece é que as pessoas tentam controlar seus pensamentos com base em expectativas externas, em modelos ou padrões que não são autênticos. A sociedade nos ensina a medir o sucesso, a felicidade e até mesmo o amor de formas que muitas vezes não ressoam com nossa verdadeira essência. Jung nos desafiaria a questionar essas expectativas externas e a olhar para dentro de nós mesmos. O que realmente importa para você? Quais são seus desejos mais profundos? O que faz você se sentir verdadeiramente vivo? Quando você começa a fazer essas perguntas e a ouvir a resposta interna, você começa a perceber que seu pensamento se alinha cada vez mais com seu verdadeiro eu. Não é mais sobre agradar aos outros ou seguir o que é esperado. É sobre ouvir sua voz interior, essa sabedoria silenciosa que sempre esteve lá, esperando para ser ouvida. Esse é o verdadeiro controle que Jung propôs. O controle que vem da integração consciente de todas as partes da nossa psique, não de sua repressão. Jung também acreditava que, ao longo da vida, as pessoas se distanciam cada vez mais da sua verdadeira natureza. Muitas vezes, isso acontece porque nos sentimos pressionados a seguir padrões, a atender expectativas ou a fazer concessões para sermos aceitos. No entanto, essa desconexão com o nosso verdadeiro eu é o que causa o sofrimento. Quando nos afastamos de nossa essência, começamos a viver de maneira inconsciente, reagindo aos estímulos externos em vez de agir de acordo com nossa própria sabedoria interior. Quando você começa a compreender e controlar seus pensamentos, você também começa a se reconectar com sua verdadeira essência. Isso não significa que seus pensamentos se tornam perfeitos ou livres de conflitos, mas que você agora é capaz de olhar para eles de uma maneira diferente. Você pode ver o que é seu, o que é realmente importante para você e o que é apenas um reflexo das influências externas. A jornada para controlar os pensamentos, segundo Jung, não é uma jornada de controle rígido, mas de autocompreensão. Trata-se de compreender as motivações internas, os medos e os desejos que moldam nossos pensamentos e de escolher conscientemente qual direção seguir. À medida que você se torna mais consciente de sua mente e mais confortável com as partes sombrias de sua psique, você também se torna mais capaz de viver uma vida autêntica. Esse processo de autocompreensão e controle dos pensamentos não é algo que ocorre da noite para o dia. É uma jornada contínua, uma prática constante de refletir sobre o que está acontecendo em sua mente e em seu coração.
Cada momento de desconforto, cada pensamento negativo, cada emoção intensa é uma oportunidade de crescer, de aprender e de se aproximar cada vez mais de quem você realmente é. Agora, imagine por um momento a liberdade que você sente quando começa a controlar seus pensamentos dessa maneira. Ao invés de ser dominado pelo medo, pela dúvida ou pela raiva, você começa a agir de acordo com a sua verdade. Você se torna mais confiante em suas decisões, mais seguro em quem você é e mais alinhado com seu propósito de vida. As influências externas começam a perder o poder que antes tinham sobre você, porque agora você tem clareza de quem é e o que quer. Este é o verdadeiro poder do controle dos pensamentos, segundo Carl Jung. A capacidade de viver de maneira mais consciente, mais autêntica e mais alinhada com o seu verdadeiro eu. E isso, por sua vez, começa a transformar a sua vida de maneiras profundas e duradouras. Quando você começa a entender seus pensamentos e emoções, você não só ganha controle sobre sua mente, mas também começa a criar a vida que realmente deseja viver. A verdadeira liberdade, como Jung nos ensinou, vem da capacidade de perceber que os pensamentos não são você. Eles são apenas manifestações temporárias da mente, e a maneira como você responde a eles é o que define sua realidade. O que acontece na sua mente não é necessariamente a sua verdade. É simplesmente um reflexo de tudo o que você já experienciou e de como você foi condicionado ao longo da vida. Mas o que realmente importa é o que você faz com esses pensamentos, como você escolhe dar-lhes significado e qual ação toma a partir deles. Jung acreditava que o inconsciente é a chave para desbloquear esse poder de transformação. Em muitos de seus escritos, ele se referia ao inconsciente como um repositório profundo de todos os nossos sentimentos, memórias e arquétipos, que influenciam nossa vida de maneiras que muitas vezes não entendemos. A partir do momento em que começamos a explorar o inconsciente, podemos começar a tomar o controle da nossa mente e direcioná-la para um caminho mais saudável e construtivo. No entanto, o que nos impede de acessar e usar esse poder inconsciente com mais clareza é a resistência que sentimos em face de nossas próprias sombras. O conceito de sombra, para Jung, é uma das partes mais cruciais de sua psicologia. Ele descreveu a sombra como aquelas partes da nossa psique que não queremos reconhecer, aspectos de nós mesmos que, por medo ou vergonha, evitamos olhar. Esses aspectos não desaparecem ao ignorá-los. Eles apenas se tornam mais poderosos, muitas vezes se manifestando em formas de pensamentos e comportamentos indesejados. Imagine que você tem uma emoção reprimida, talvez um rancor ou uma raiva antiga que você não conseguiu resolver. Isso fica guardado no inconsciente e, sem perceber, ele começa a influenciar seus pensamentos e ações. Você pode começar a ter pensamentos recorrentes sobre injustiça ou sobre como certas pessoas te fazem mal, sem entender que isso é, na verdade, um reflexo daquilo que você ainda não perdoou em sua própria psique. A raiva se transforma em um pensamento crônico, que fica alimentando outros sentimentos negativos, distorcendo sua visão sobre si mesmo e sobre o mundo. O segredo aqui, como Jung propôs, é olhar para essas sombras sem medo, sem julgamento. Ao invés de tentar esconder ou negar essas emoções, você deve integrá-las. Ao fazer isso, você não só se liberta de pensamentos limitantes, mas também ganha uma compreensão mais profunda de quem você realmente é. A sombra, que parecia ser um obstáculo, na verdade carrega dentro de si uma enorme capacidade de cura e transformação. Esse processo de integrar a sombra não acontece da noite para o dia. Ele exige paciência, reflexão e disposição para olhar para partes de você mesmo que talvez você tenha evitado por anos. Mas, como Jung nos ensinou, a verdadeira transformação ocorre quando aceitamos essas partes escuras de nós mesmos. Quando fazemos isso, liberamos uma nova energia criativa
e podemos começar a direcionar nossos pensamentos para objetivos mais elevados e autênticos. A forma como você começa a lidar com seus pensamentos negativos e sombrios também está diretamente ligada à maneira como você interage com o mundo exterior. Jung acreditava que os nossos pensamentos e ações não são isolados, mas sim uma projeção de nossa psique interna. O que você vê nos outros, as qualidades que você aprecia ou detesta, são, em grande parte, reflexos de aspectos de si mesmo que você ainda não reconheceu ou aceitou. Este é um dos conceitos mais poderosos da psicologia de Jung, a projeção. Quando você percebe que seus pensamentos são, na verdade, projeções do seu inconsciente, você começa a entender que, ao mudar a forma como pensa, você também pode mudar a forma como vê o mundo. Isso acontece porque, ao integrar suas sombras e se tornar mais consciente de seus pensamentos, você altera a maneira como as outras pessoas e situações se manifestam em sua vida. O processo de projetar e ver no outro o que não conseguimos aceitar em nós mesmos começa a diminuir. E o que acontece quando você começa a assumir a responsabilidade por esses pensamentos e projeções? Você começa a viver uma vida mais integrada e harmoniosa, em vez de ser levado por uma enxurrada de pensamentos aleatórios, que muitas vezes vêm do medo ou da insegurança. Você começa a agir de acordo com a sua verdade interior. Seus pensamentos se tornam mais claros, mais direcionados e mais alinhados com quem você realmente deseja ser. Jung sempre insistiu que o caminho para uma vida mais rica e plena não está em lutar contra o que está em nossa mente, mas em aprender a compreender e integrar esses pensamentos de maneira sábia. Ele acreditava que, ao fazer isso, nós nos aproximamos da nossa verdadeira essência e passamos a viver de acordo com ela. Isso significa que, ao invés de lutar contra seus pensamentos negativos ou limitantes, você começa a usá-los como uma oportunidade de crescimento. Ao integrá-los, você aprende a entender melhor a si mesmo e aos outros, e isso transforma a forma como você se relaciona com o mundo. A verdadeira liberdade mental vem quando você compreende que você não é seus pensamentos, mas sim o observador deles. Quando você começa a se distanciar emocionalmente de seus pensamentos, você ganha a capacidade de escolher quais pensamentos merecem sua atenção e energia. Você não precisa mais ser escravo das suas emoções ou reações automáticas. Você se torna o mestre da sua própria mente, direcionando-a para onde deseja e criando a vida que você sempre quis viver. Este é o verdadeiro poder do controle dos pensamentos, segundo Carl Jung. A capacidade de escolher com clareza e consciência como reagir aos estímulos internos e externos, criando uma vida que reflete nossa verdadeira natureza. E à medida que você continua a caminhar nessa jornada de autoconhecimento e de integração, perceberá que o mundo começa a se alinhar com essa nova percepção de si mesmo. Você começa a perceber que, ao controlar sua mente, você controla sua realidade. À medida que você segue sua jornada de autoconhecimento e controle dos seus pensamentos, lembre-se, você tem o poder de transformar sua vida. Cada pensamento, cada emoção é uma oportunidade para se conectar com sua verdadeira essência. Não deixe que o medo ou a dúvida controlarem sua mente. Seja o observador dos seus pensamentos e escolha viver a vida que realmente merece. Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precise dessa transformação. Deixe seu comentário abaixo, pois sua opinião é fundamental para continuarmos essa jornada juntos. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que irão mudar sua maneira de ver o mundo. Lembre-se, o poder de mudar sua realidade começa dentro de você. Até o próximo vídeo.